Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 1º de setembro, agora na Espanha, 13h27, no Brasil, 8h27 da manhã. Gente, a BTC segue desenhando um corpo real de candle ínfimo, a gente segue também desenhando topos descendentes, fundos ascendentes. Vocês vejam que o fundo do dia 30 de agosto, anteontem, bateu 19.540. O fundo de 31 de agosto ontem bateu 19.797 e o fundo de hoje 19.801. Os topos também estão descendentes. A máxima no dia 30 de agosto bateu 20.576. Vocês vejam que o fundo do dia 30 ficou lá em 19.540 e a máxima ficou em 20.576. O topo, a máxima de 31 de agosto ficou em 20.490 e a máxima de hoje até agora 20.206, ou seja, topos descendentes, fundos ascendentes. É claro que a gente está desenhando uma figura triangular que provavelmente vai buscar o centro gravitacional da nuvem numa explosão. Isso aqui pode explodir para cima ou para baixo. É provável que a gente exploda para cima. Outros indicadores estão dando conta de que a gente deve buscar esse teste para cima. Vou botar aqui no gráfico semanal para a gente ter uma noção da movimentação no semanal. Vocês vejam que aqui no gráfico semanal a gente está parecendo que está desenhando um W aqui, ó, um fundo duplo que deve ser o final dessa história correcional. Lembrando que a MM200 exerce uma força gravitacional sugando o preço. O que fez a BTC ficar muito volátil e perder os 20 mil e agora ficar pipocando nesse patamar de fundo aqui foi a atração do DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de divisas. É o dólar contra euro, o dólar contra iene, o dólar contra o dólar australiano, e isso aqui ganhou uma atração. É bem provável que a gente sinta esse topo aqui, ó, em 109.008. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 109.23. Então esse topo aqui deve impor algum nível de inflexão. Se a gente romper esse topo aqui, a BTC deve ficar um pouco mais volátil. Enquanto o DXY não reencontrar a nuvem e iniciar um trânsito de volta para a nuvem, é bem provável que essa volatilidade da BTC continue. Existe uma relação movimentacional inversa entre o DXY e a BTC. Quando o DXY ganha tração, a BTC ganha a correção. E quando o DXY acaba corrigindo, a BTC ganha uma atração. Existe uma relação movimentacional inversa entre o DXY e a BTC. Na banda de VWAP mensal, a gente virou para baixo. A VWAP mensal caiu de 22.500 e agora a gente migrou para esse patamar de 20 mil. A partir daqui, a gente vai desenhar uma nova banda de VWAP mensal. É uma movimentação volátil, né? Mas faz parte, virou o mês, o mercado fica nervoso e acabamos desenhando um degrau para baixo. A última virada de VWAP tinha sido ascendente. A gente basicamente voltou para o patamar da virada de VWAP de 30/6 para 1 de julho. Olha só que incrível. Ficamos no mesmo patamar de virada da VWAP mensal de junho para julho. Agora a virada de agosto para setembro, voltamos basicamente para o mesmo patamar. Fomos lá, visitamos o patamar ali de 20, chegamos a fazer 24 mil, fizemos na máxima, aqui na semana que começou em 15 de agosto, 25.211. E agora voltamos para o mesmo patamar de virada da VWAP mensal de junho para julho. No intraday a BTC está didática, lambemos a lower aqui na madrugada, voltamos para a VWAP, lambemos de novo, voltamos para a VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Gente, na seara fática, qualquer hard fork na rede Ethereum não será suportado pela NFT Marketplace OpenSea. A OpenSea, para quem não sabe, é o maior marketplace de NFTs do mundo e inicialmente operava só com a rede Ethereum, agora aceita outras redes como Solana, e ele não vai suportar um hard fork que eventualmente possa surgir da fusão dos dois consensos e que vai ter, por conseguinte, a criação da bomba de dificuldade que vai desestimular a mineração
à base de Proof of Work, deixando a rede Ethereum basicamente Proof of Stake, criando assim a Ethereum Merge. Qualquer tentativa de mineradores de continuar bifurcando a rede e confirmando transações via Proof of Work, ou seja, afrontando a bomba de dificuldade, criando um hard fork, não vai ser suportado pela OpenSea. E o fundador da BitMEX, que já foi a maior exchange de futuros do mundo contra a BTC, o Arthur Hayes, que se aposentou, foi investigado, inclusive, pelas autoridades norte-americanas, é um dos primeiros bilionários do mundo cripto, o Arthur Hayes. Ele afirma que essa conduta hawkish do Fed, da maneira que ela está se desdobrando, vai gerar um mega bombeamento em favor do mundo cripto. Segundo ele, as pessoas precisam entender como funciona esse jogo de esconder os treasuries. O Fed está reduzindo o seu balanço patrimonial com liquidez em dólar negativa. Para quem não sabe, mesmo com esse aumento de 0,75% já propalado para o próximo aumento, a taxa de juros real ainda é negativada. Descontada da inflação, quem compra um treasury do Tesouro Norte-Americano ainda perde dinheiro, já que a inflação ainda supera a taxa básica de juros. O Tesouro Norte-Americano segue emitindo títulos para grandes e crescentes gastos fiscais com liquidez em dólar negativada ainda. O que ele acha que vai acontecer? Ele acha que os bancos, porque o Fed ele simplesmente continua com um balanço patrimonial muito inchado e não pode ficar adquirindo títulos emitidos pelo governo, como ele já fez no passado recente. Agora ele acredita que os bancos vão comprar esses títulos e alavancar, depois devolvendo esses títulos para o Fed em troca de depósito compulsório e transformando 10 em 100. Ou seja, toda vez que o compulsório dos bancos aumenta, eles podem decuplicar esse capital criando dinheiro artificialmente. O Itaú, por exemplo, se ele oferta 1 bilhão de créditos, ele não tem 1 bilhão de reais depositados no Banco Central do Brasil. Ele deposita menos de 10% disso, 100 milhões de reais, eles transformam em 1 bilhão. E é isso que o Arthur Hayes acha que vai acontecer. Os bancos estão comprando esses títulos do Tesouro Norte-Americano com a promessa de que o Fed vai trocar num futuro muito próximo isso por compulsório e eles vão alavancar, multiplicar tudo isso por 10. E aí a gente vai ver a BTC chegando a $1 milhão. Tudo isso vai ser o crash da próxima grande crise, segundo ele. Mas o Estado da Califórnia, a Assembleia, o Parlamento da Califórnia, do Estado da Califórnia, vai aprovar um projeto de lei para licenciar e regulamentar empresas de criptomoedas à revelia do Parlamento Federal. Esse ato legislativo, esse atraso na regulamentação do mundo cripto em nível federal norte-americano, está obrigando os estados a saírem na frente. Tudo isso pressiona o Parlamento Federal norte-americano para aí sim regulamentar o mundo cripto. E o COAF no Brasil muda a regra e passa a impedir que exchanges criptos reportem transações suspeitas. Para quem não sabe, o COAF há pouco tempo atrás tinha habilitado as exchanges de criptoativos no Brasil a alimentar o sistema do COAF com transações suspeitas, mas muitas delas questionaram esse procedimento, já que não havia nenhuma obrigação legal nesse tipo de alimentação de dados, ou seja, o COAF basicamente em nível regulamentar obrigou o mercado Bitcoin, por exemplo, a alimentar o sistema do COAF reportando transações que poderiam caracterizar a lavagem de ativos. Agora isso foi suspensa essa norma regulamentar e agora o COAF aguarda a decisão da Câmara dos Deputados, que tem um projeto que é o Marco Legal dos Criptoativos no Brasil, tramitando, que vai colocar inclusive o COAF como um dos atores dessa nova regulamentação que vai advir do Parlamento Federal Brasileiro. Tudo isso, gente, coloca muita pressão sobre a jurisdição norte-americana, que é a mais aguardada em termos de regulamentação do mundo cripto. Sem a regulamentação norte-americana, as outras regulamentações ficam meio capengas, porque todo o sistema de compliance mundial é meio que um copia e cola do que os americanos fazem. E
aqui na capa da Bloomberg, a Rússia pondera comprar 70 bilhões de dólares em yuans. Ou seja, gente, essa dicotomia financeira planetária está se desdobrando. Na minha leitura, a guerra do Putin está redesenhando não só a geopolítica, mas o sistema financeiro mundial como um todo. E a corrida para a produção de oxigênio na superfície de Marte já começou. Quem deve sair na frente vai ser a SpaceX do Elon Musk. Para quem não sabe, uma missão tripulada para Marte depende fortemente da capacidade de se produzir oxigênio em Marte, para que os propulsores consigam levar de volta a tripulação e colocar ela em movimento retilíneo uniforme de volta para a Terra e vencer a gravidade de Marte. Só que o problema disso é que levar o oxigênio da Terra para Marte, para promover essa propulsão e vencer a gravidade marciana, é um problema. Então, sem a produção de oxigênio na superfície de Marte, fica complicada uma missão tripulada para Marte, da Terra para Marte. Ou seja, gente, essa corrida está só começando. O Elon Musk disse que vai sair na frente, está desenvolvendo uma série de artefatos para enviar para o planeta vermelho. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A BTC segue no diário desenhando uma série de corpos reais ínfimos, desenhando claramente uma figura triangular que provavelmente vai se desdobrar numa pernada ascendente para buscar o centro gravitacional da nuvem. No semanal a gente tem uma visão mais clara, é bem provável que a gente esteja desenhando um grande W e aí sim a gente vai encontrar a nuvem na projeção. É preciso que o candle da próxima semana já inicie um engolfamento aqui, para aí sim a gente ter a visão clara de que esse ímpeto vendedor está se esgotando. A mínima da semana passada foi 19.520 e até agora a mínima dessa semana que começou ficou em 19.540. O corpo real está avançado, mas o fato é que a mínima da semana passada continua descendente em relação a dessa semana, que está lá 20 dólares acima. Vamos ver se a gente se mantém. Desenhe um corpo real aqui que já inicie o engolfamento, para aí sim a gente poder pontificar que a gente está desenhando a segunda perninha desse W em direção ao centro gravitacional da nuvem na projeção. Tá bom, pessoal? Na projeção aqui no semanal as linhas ficaram flat, estavam ganhando espessura aqui no semanal. Isso é muito bom, é um indício de que esse ímpeto vendedor talvez esteja encontrando o seu arrefecimento. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com XRP, ADA, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.